Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia e olha aqui a plataforma Gabarita Gel. A nossa ideia dos nossos bate-papos aí a respeito dos cursos é colocar na sua cabeça o real, aquilo que está acontecendo dentro da Unesp, da USP e da Unicamp. E uma coisa é o tio aqui falar, que estudou há 10 anos atrás na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Campus de Rio Claro, e outra trazer alunos que estão ali, hoje, estudando na Unesp, na USP e na Unicamp. E tirar dúvidas. E hoje é um curso muito pedido, tanto no Insta quanto aqui no canal, que é a psicologia, a mais enigmática das ciências humanas, já que a Unesp é ciências humanas. E eu vou trazer uma ex-aluna minha, tá? Top, né? Sempre estudava, dedicada e conseguiu alcançar seu objetivo, que foi passar em psicologia na Unesp Campus de Bauru, inimiga eterna da Unesp de Rio Claro, Estela. Fala pessoal, meu nome é Estela, como o Jean disse, fui ex-aluna dele. Ele até achou que eu fosse prestar geografia por um tempo, mas não deu certo. Então eu estou fazendo psicologia na Unesp de Bauru, estou agora no 3º ano, ingressei em 2018 e estamos aqui agora para bater um papo com vocês sobre o curso e contar como é que as coisas rolam lá dentro. Olha, show, cara. Estela, como eu falei para vocês, sempre foi uma aluna muito dedicada, dei aula para ela desde o 1º ano do ensino médio. E ela tinha várias dúvidas no caminho aí, né, caminho acadêmico dela no ensino médio, até ela decidir bater a tecla e escolher a psicologia. E a primeira pergunta, e é a pergunta que muitos alunos, né, que estão em dúvida, o que eu vou escolher? E você, Estela, por que você escolheu psicologia? Grande pergunta. Então, como ele disse, eu sempre tive muitas dúvidas sobre o que cursar. Sempre gostei das ciências humanas, sempre me dei melhor com elas. E eu, no final do 3º colegial e começo do cursinho, eu comecei a desenvolver um interesse muito grande por educação, pela área da educação. Minha mãe era professora da rede pública de ensino, então eu tinha esse apreço pela área educacional. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu gostava muito das aulas de filosofia, de sociologia, de geografia também, vamos puxar a sardinha para o lado dele. Só que psicologia não passava pela minha cabeça, porque eu não me imaginava dentro de 4 paredes ou escutando uma pessoa de hora em hora, sabe? Eu não me imaginava nesse cenário. Foi então que eu comecei a perceber que dentro desse curso tinha tudo que eu gostava, filosofia, questões sobre tipo, as vontades humanas, os desejos, que eu sempre gostava de ouvir durante as aulas de filosofia, e também tinha abrangência nas áreas da educação, que era o que eu também gostava muito. E quando eu parei para ver realmente o que daria para fazer como psicóloga, eu vi que eu não precisava ficar dentro de uma clínica ouvindo pessoas. Eu poderia avançar em mais áreas. Poderia estar dentro de uma escola, que era o que eu tanto queria na época. Então, a escolha foi motivada por essas questões, pela questão da educação e pela questão dos desejos humanos, de saber como tudo isso funciona. E também, o que me encorajou foi ter em mente que eu não precisaria ficar trancada numa sala, que é o estereótipo do psicólogo clínico, como todo mundo pensa. Isso daí que a Estela falou é show, né? Porque a gente tem ideia do psicólogo, aquele cara sentado numa cadeira, o outro sentado ali bem freudiano, né? Uhum. E aí ele contando histórias da vida e ele fala, tudo bem, até o próximo encontro. E na realidade não, né? O psicólogo, ele é um profissional muito ativo, né? Principalmente dentro da escola, como você falou dessa questão da educação, né? Ele está trabalhando dentro da escola, ele é um personagem importante dentro do processo de ensino-aprendizado. Muitas vezes tem professores que olham com os olhos assim, lá vem o psicólogo, mas não. Ele é fundamental para fazer esse elo professor e aluno, tá? Fazer essa mediação, porque eu sempre bato na tecla que a escola é um lugar de conflito, e tem que ter conflito mesmo. E o profissional psicólogo, ele está ali para fazer essa mediação. Já
puxando esse gancho, até saindo um pouco do nosso roteiro, dentro do curso, você sente que ele vai te dar ferramentas para trabalhar dentro da escola, falando da Unesp de Bauru? Especialmente a Unesp de Bauru. Então, isso foi algo que até superou minhas expectativas, mas, por outro lado, houve pesquisa da minha parte antes. Eu pesquisei as grades dos diferentes cursos, então eu vi que seria um curso que ia me munir de muita coisa que eu precisava em relação à educação. A área educacional na psicologia da Unesp de Bauru é muito forte. Então, são várias matérias, projetos de extensão e possibilidade de estágio também nessa área. Show. Então, estou muito bem contemplada nesse sentido lá dentro. E é bem humanas, Bauru. E assim, sim, porque a psicologia, ela permeia, né? Entre a humanas e as biológicas. Você sabe me falar um pouco a diferença, por exemplo, de uma psicologia da USP, uma psicologia de Assis e de Bauru? Não precisa ser profundamente, mas quais são as linhas? Vamos lá. Antes de eu prestar o vestibular, aliás, antes de eu fazer a inscrição, eu notei que na plataforma da USP, na hora de me inscrever, a psicologia estava dentro do bloco das ciências biológicas. E na da Unesp, no próprio site, já era definida como humanas. Então, isso já despertou meu interesse desde o início. E era engraçado, porque na cabeça, por exemplo, dos meus pais, psicologia era psicologia em qualquer lugar. Você se formava psicólogo em qualquer lugar. Mas as diferenças são realmente enormes. Então, na USP, eu não sei falar com propriedade, mas até onde eu tenho domínio, eu sei que ela se dedica mais às ciências biológicas, mas a tudo como um todo. A USP é bem completa. O que eu posso dizer sobre a Jacis é que eles se aprofundam teoricamente em menos vertentes da psicologia e, por outro lado, a Unesp de Bauru é uma formação que a gente chama de generalista. Então, a gente consegue ter um aprofundamento razoável, mas em mais áreas. Então, o psicólogo sai formado, pronto para atuar em uma maior variedade de áreas, se ele quiser. Eu estou dando enfoque aqui na fala da educação, mas existem várias outras que a gente estuda lá dentro e opções de projetos de extensão e estágio também. Olha que show. Então, no meu curso, por exemplo, lá da Unesp de Bauru, o enfoque é nas ciências humanas, então eu não encontrei na grade muitas disciplinas das ciências biológicas. Na verdade, a que se destaca é uma única, que é a neurofisiologia. E isso pode ter sido, de certa forma, não uma decepção, mas eu senti uma certa falta dessas ciências biológicas dentro da grade do meu curso, lá de Bauru. Por outro lado, a gente está falando do maior campus da Unesp, com muitos cursos. Então, o intercâmbio entre os cursos pode existir. Eu posso puxar, por exemplo, uma matéria do curso de biologia e fazer a matéria de neuroanatomia, por exemplo. Então, existe sempre essa possibilidade de estar agregando. Assim, o aluno ele tem que pensar o seguinte: universidade não é escola, tá? Então, a escola é aquele negócio enfaixado, você tem que assistir aula de geografia, pronto, acabou. Na universidade, você tem inúmeras outras possibilidades. E, Estela, quais foram as principais dificuldades, aquelas iniciais que você teve no curso? Já puxando um gancho com o que você falou, universidade não é escola. Então, me desvencilhar de velhos hábitos de cursinho foi uma das primeiras dificuldades, e me adaptar a uma postura um pouco mais ativa dentro da universidade. E isso tem várias implicações. Uma delas é a relação com os professores. Eu descobri que existem vários tipos de professores, assim como existia no ensino médio e no cursinho, mas o formato de aula é um pouco diferente. Cada um tem o seu formato de aula. Então, a gente estava acostumado, eu fiz um ano de cursinho, eu estava acostumada com aquela mentalidade de sentar na cadeira, copiar para sempre, e se resume nisso daí. Na universidade, não. Nem sempre, por exemplo, eu vou sair de uma aula entendendo 100% do que foi dito. No cursinho ou no ensino médio, isso é um pouco problemático, né? Você procura tentar todas as dúvidas ali na hora, porque é tudo muito mais imediato. Mas uma dificuldade inicial minha foi justamente ter esse entendimento de que eu não ia sair da aula entendendo 100% do que foi dito. Eu ia precisar de um tempo para digerir, para refletir sobre tudo aquilo, porque eram conteúdos com os quais eu não estava acostumada. Então, além desses pontos,
eu estou procurando focar no curso, na grade em si, porque a gente não pode esquecer que está tudo imerso num oceano de várias complicações, né? Uma cidade nova, colegas de sala novos, isso tudo aí daria mais um vídeo de umas 2 horas, mas vamos focar no curso. Primeiro ano, né? Todo mundo se ama, no segundo já um ou outro, e no terceiro tá querendo se matar. Minha turma foi assim, tá? Era natural. É natural, principalmente curso das ciências humanas, né? Exatamente. Então, além dessa postura ativa, um outro detalhezinho foi também os trabalhos em grupo. Porque o modelo de ensino médio que eu tive, de cursinho que eu tive, não enfocavam nesse tipo de atividade, né? Era mais cada um por si, querendo alcançar o seu objetivo. Gente, na faculdade tem muito trabalho em grupo. Muito trabalho em grupo. Então, alguns modelos de escolas já estão, né, acostumados com essa dinâmica, mas para mim foi uma grande diferença. E no começo foi difícil me adaptar, mas agora a gente já acostumou. É assim, é mais prova ou mais trabalho no curso de psicologia? Meio a meio. Comparando, por exemplo, com o curso de engenharia, eu converso com colegas e eles dizem que o enfoque é maior nas provas. Na psicologia, eu acho que o que mais dá trabalho é o trabalho. Então, a gente escreve extensos trabalhos, mas as provas também estão ali e as notas se complementam. Assim, o curso é o que você imaginava? Assim, antes de entrar, falou assim, olha, é isso, cara, é isso mesmo que eu imaginava, que eu sonhava. Eu idealizei muito e foi muito bom porque minhas expectativas elas foram atendidas. Então, respondendo essa pergunta, sim. Mas como eu disse que é tudo um emaranhado de coisas, né? Não é só o curso em si, mas está tudo interligado. Talvez outros âmbitos não foram como exatamente eu imaginava. A adaptação, as pessoas, a cidade e tudo mais. Mas o curso em si foi muito interessante. Eu lembro que no meu segundo semestre eu saía, tipo, entusiasmada da aula, ia entusiasmada para a aula, em estar vendo coisas novas. Isso não durou para sempre. Depois eu já comecei a ficar um pouco mais desanimada, isso faz parte. Mas, de uma certa forma, foi o que eu imaginava assim. Só que não adianta a gente só imaginar. A gente tem que fazer uma pesquisa antes. A gente tem que entrar no site da universidade. Na época, eu ainda conseguia sair de casa, então eu fui visitar algumas universidades, fui até a UFSCar, fui até a FAMERP, que é da minha cidade, de Rio Preto, conversei com os coordenadores, vi as grades nos sites, então, para evitar esse tipo de surpresa, é bom que a gente se mantenha informado. Olha, isso, cara, é uma dica top. Ah, eu não posso ir. Velho, entra no Facebook, digita lá o nome da faculdade, vai aparecer grupos, entra nos grupos, falem com as pessoas, tire todas as suas dúvidas antes de escolher, porque muitas vezes você passa, entra, fica lá 1, 2 anos na universidade, aí descobre que não é aquilo, aí entra em 1000 problemas psicológicos, né? E quer largar o curso, aí não larga porque tem pressão dos pais. Então, olha, pesquise demais. E a Unesp, hein? A nossa querida Unesp, como ela está, assim, eu sei que Bauru é o maior campus, é um campus até privilegiado frente a outros da Unesp. Como está essa questão da psicologia, de estágio, iniciação científica, participação de congresso, que é de suma importância para a formação aí do profissional? Bom, Unesp é Unesp e nós, enquanto Estado de São Paulo, as 3 universidades estamos passando por dificuldades. Mas, como você disse, o campus de Bauru é o maior campus, tem o maior número de cursos e pessoas, então a gente não sente esse sucateamento da mesma forma como outros campi podem sentir. Então, o meu curso, já, por exemplo, falando da situação política, já tem falta de professores, mas isso ainda não comprometeu, talvez, mais da metade do que poderia ser oferecido, se tivessem condições mais ideais. Então, ainda está de pé, é um curso que ainda está bom, ainda dá para aproveitar, mas a gente tem que constantemente estar lutando por isso. E tem muitos eventos que instrumentalizam a gente nesse sentido e em vários outros sentidos, que são, como você disse, os congressos, as jornadas. O curso de psicologia, ele é antigo, é tradicional, já na Unesp de Bauru, e tem
um congresso que é junto com a Semana de Psicologia, que acontece todo setembro, todo ano, organizado pelos alunos. É um evento muito bom, muito bem elaborado, por ser elaborado pelos alunos. São trazidos convidados, referências que a gente lê. É um evento que dura uma semana e é muito bem reconhecido. Além desse congresso e Semana de Psicologia que tem, a cada 2 anos acontece o Congresso Brasileiro de Educação lá no campus de Bauru. Já participei. Já participei de um lá. Foi um dos melhores que eu já participei, então, e me contemplou a área pela qual eu tinha tanto interesse. Foi muito enriquecedor. E, imagina, são muitos cursos dentro do campus, então você sempre pode estar participando de um congresso de biologia que acontece em uma semana, congresso de física, congresso de educação física, e estar dialogando com tudo isso, porque cada curso tem o seu. Fora isso, mais focado em psicologia, tem jornadas de análise do comportamento, que acontecem na USP, na UFSCar, na Unesp também, a gente sempre está sediando esse tipo de coisa. E no nosso curso, os estágios são feitos apenas no último ano. Então, é uma graduação de 5 anos, e o último ano é dedicado somente aos estágios. E o aluno pode escolher a área clínica hospitalar, pode escolher a área educacional, a área organizacional do trabalho e a área social também. Então, essas são as opções de estágio que o aluno pode fazer no final do ano. Ele pode escolher até 3 desses todos. Como os estágios são só no último ano, existem os projetos de extensão, né, durante toda a graduação que você pode fazer, que seria essa comunicação, né, da universidade com a comunidade, né, seria o sair de dentro da universidade, sair da bolha. E os projetos de extensão também vão nesse sentido mais dos estágios. Você pode fazer um projeto de extensão da área social, da área educacional. Eu já participei de um da área educacional, foi muito enriquecedor. E sem ser do curso, existem outros pelo campus, de empresas júnior, de uma gama ampla de áreas, e as iniciações científicas também, que geralmente o pessoal participa de algum projeto de extensão e já linka com algum tema para ser pesquisado, e os professores também, muitos já estudaram no próprio campus, então estão antenados com as áreas, né? Já está tudo interligado, então existe uma variedade enorme de coisas que a gente tem que fazer. E esse curso, assim como qualquer um outro, principalmente por estar numa universidade tão grande, uma estrutura tão grande, ele tem que ser feito fora da sala de aula, principalmente. Né, aproveitando tudo que está fora da sala de aula. Quem vai, senta, assiste uma aula e vai embora, não é o mesmo psicólogo que sai de lá, aproveitando né, ao máximo o que a universidade tem a oferecer. O aluno ele tem que saber que existe ensino, pesquisa e extensão. Tá? E você tem que passar pelas 3 etapas dentro da universidade para aproveitar tudo que ela vai te fornecer para ser um bom profissional. Muitos só ficam no ensino, e esses que ficam no ensino achando que tirar 10 na prova vai torná-lo o melhor profissional, não. O mercado de trabalho em nenhum momento vai perguntar assim, me dá seu diploma aí, quero ver se você tirava 10. Não, vai falar assim, o que você fez além de estudar? Quais são os cursos? Exatamente. O que você fez de estágio? É isso que vai te cobrar lá fora. E não é só ficar sentado lá reproduzindo aquilo que o professor fala. Estela, você trocaria de curso? Fala assim, não, pelo amor de Deus, você já pensou em trocar? Porque é uma crise que o aluno que está antes, né, de entrar na universidade fica trocando. Vai fazer direito, vai fazer medicina agora, fazer engenharia. E quando entra na faculdade, eu passei por isso, né, de repente falar, não, pelo amor de Deus, vamos largar isso que não vai virar nada, né? Você já pensou? Talvez a ponto de trocar, de largar a psicologia, eu acho que não. Mas eu percebi que, bom, a gente entra com uma mentalidade e sai com outra, ainda bem. Mas isso já vem mudando ao longo dos anos, então eu percebi, por exemplo, que eu gostaria de fazer algo parecido com letras, algo que tem a ver com a linguagem, porque ao longo do curso eu fui notando tanto que a linguagem pode dizer sobre, né, a natureza humana. Então, já tinha pensado em direito, em questões mais políticas, tudo isso eu já penso que não. Então, não trocaria, por exemplo, meu curso por direito, filosofia talvez, mas acho que eu não trocaria, não, eu gosto muito. Se eu pudesse acrescentar coisas ou trocar coisas de dentro do curso, aí sim, deixar o curso do jeito que eu gosto.
Mas nada me impede de ir atrás de tudo isso. Então... E quais são as perspectivas? Já está no terceiro ano, 2 anos, voa, né? O que você pensa aí como para atuação, carreira acadêmica, ou vai para o mercado de trabalho? Bom, existe uma lacuna aí entre o que a gente quer e o que dá para fazer no momento. Quando eu digo no momento, é algo que eu só vou conseguir ter noção realmente daqui a esses 2 anos ou 3, que o último ano pode ser dividido em 2. Então, a sementinha da vontade de mexer com a educação ainda me habita, ainda, né, floresce, mas eu comecei a me interessar por outras coisas também, por outras áreas. Por exemplo, quando eu tinha acabado de entrar no curso, eu era fascinada pela área acadêmica, eu queria me tornar professora, olhava para os meus professores e queria me tornar um deles. E aí eu comecei a perceber todas as dificuldades desse caminho. Mas é algo que eu também ainda não descartei. Então, em resumo, eu acho que é algo que mexa com a educação. Porque sendo professora ou estando trabalhando numa escola, eu posso estar contemplando essa minha vontade. Mas isso não significa que vai ser a primeira coisa que eu vou conseguir fazer quando eu sair da faculdade. Talvez eu precise me abrir para outras possibilidades de trabalho que não a educação. Por exemplo, a organizacional e do trabalho em empresas, ou mesmo a clínica. Os psicólogos, eles acabam tendo que ter uma jornada múltipla de trabalho, tendo que trabalhar em diferentes áreas ao mesmo tempo para conseguir complementar a renda. Então, por mais que eu tenha todo esse apreço pela educação, talvez eu realmente precise partir para a área clínica ao mesmo tempo e trabalhar em algum consultório ou trabalhar em alguma empresa, se tudo der certo. E isso só é possível dentro do meu curso, da Unesp de Bauru, por conta dos pilares que compõem a grade. Então, para quem se interessar mais pelo assunto, lá nós temos enfoques na psicanálise, que é a famosa do Freud, que o Jean tanto fala, e a possibilidade de atuação da psicanálise, pesquisa, com certeza, em todas as áreas a possibilidade de pesquisa é válida, em clínica principalmente, mas cada vez mais a gente pode trabalhar para conseguir disseminar a teoria psicanalítica em campos como, por exemplo, escolas e em hospitais, e não apenas dentro de uma clínica fechada. A análise do comportamento é muito forte na Unesp de Bauru e na UFSCar também, para quem está pensando nessas possibilidades. E também é possível pesquisar muita coisa nessa área. A pesquisa em análise do comportamento, ou o que a gente chama de behaviorismo, na Unesp de Bauru é muito forte, pós-graduação também. Professores conceituadíssimos, famosos. Então, essa é uma outra possibilidade. E também instrumentaliza a gente para compreender os processos de aprendizagem. Então, conversa muito com a pedagogia. Na Unesp de Bauru também tem pedagogia e os professores, enfim, produzem coisas muito boas juntos. Tem a psicologia sócio-histórica, que a gente chama, que foi a que mais me instrumentalizou até o momento para pensar a educação de uma forma mais global, mais total, e ter uma dimensão política do que acontece, juntamente com a dimensão psíquica. Então, é uma área também de pesquisa muito forte da universidade, com professores excelentes, e a psicologia organizacional e do trabalho, que conversa com a teoria sistêmica, que a gente chama. Então, são principalmente essas 4, para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. E a organizacional do trabalho também, ela é muito bem contemplada pela empresa júnior que o curso tem, né? Muitos alunos se dedicam a essa empresa. E também uma das primeiras possibilidades de estágio é justamente na organizacional do trabalho, que o aluno às vezes já sai contratado em algum lugar, daquela forma mais imediata. Então, o curso acaba, cada área acaba cobrindo melhor uma certa possibilidade de trabalho, como eu disse. E a Unesp de Bauru oferece tudo isso. O aluno que eu percebi que ele pode ter dúvida em cursar psicologia, e quando ele entra na psicologia, ele vai ter dúvida o que seguir na psicologia, né? Porque é tão ampla que é de possibilidades. Essa é a grande dúvida que eu enfrento.
As dúvidas constantes da vida, né? Mas como você está se formando como psicóloga, você se resolve, né? Se auto-resolve. É fácil. Tá, você alcançou seu objetivo, que foi passar numa universidade pública, né, no curso de psicologia. E a Unesp é uma prova diferente, porque você fez psicologia, é da área das humanas, mas teve que fazer prova de segunda fase da Unesp, que tinha a parte de exatas, né? No seu dia a dia de preparação, você focava na área de humanas quase todo o seu tempo, ou você equilibrava? Como você fazia isso? Acho que é importante para os humanoides aí que estão assistindo o vídeo. Olha, como eu sempre tive facilidade com as humanas, eu nunca precisei realmente sentar e estudar e dedicar muito mais a essa parte. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar a minha dificuldade, que era nas ciências exatas. Então, eu acabei estudando mais ciências exatas para conseguir cobrir esse desfalque na minha prova, principalmente na segunda fase. Então, me dedicava mais às aulas, por exemplo, de química e física, né, para as questões abertas da segunda fase. Acabei estudando de um jeito mais disciplinado para as exatas, para as ciências exatas. As humanas, como eu sempre gostei, era mais fácil de eu conseguir absorver o conteúdo, mas nem por isso eu deixava de lado. Era uma carga muito grande de filosofia, de sociologia, história, geografia, todas essas, língua portuguesa. Então, por mais que eu tivesse facilidade, eu também tive que me dedicar. Uma coisa que eu aprendi durante o pré-vestibular, durante o cursinho, foi que não adiantava eu tentar encaixar qualquer método de estudo pré-estabelecido na minha realidade. E por tantas tentativas minhas ao longo da minha vida de estudante, eu me frustrava e ficava mais ansiosa ainda de tentar adequar isso na minha vida. Não dava certo, não me encaixava. Receitas prontas não davam certo comigo, assim como não dão certo com nenhuma pessoa. Então, o fato de eu tentar seguir à risca um planejamento e ser muito disciplinada a ponto de contar minutos de estudo e minutos de intervalo, por exemplo, me deixava mais ansiosa e não me levava a lugar nenhum. Então, era assim que funcionava comigo. Pode ser que funcione com algumas pessoas, mas eu vi a maioria dos meus colegas desistindo antes da metade do caminho por não conseguir se adequar a essa receita pronta que a gente encontrava tanto nos cursinhos. Então, a dica é aquela de sempre, né? É o que é óbvio, mas muitas coisas óbvias têm que ser ditas e reditas enfim, faladas, reforçadas o tempo todo, que é: tenha objetivo. Primeiro passo é ter um objetivo, porque quando você não sabe o que prestar, fica difícil você não conseguir se imaginar fazendo alguma coisa. Você se esforçar para não ter noção do que você vai fazer é furado. Na própria psicologia a gente estuda isso, a gente precisa de um motivo para poder se esforçar. Se isso está perdido, o primeiro passo é resolver o que você quer da sua vida. Então, depois disso onde? Eu sabia que eu queria o Unesp. E eu sabia que eu queria o Unesp de Bauru. É pegar a prova, estudar a prova. Não perder tempo querendo conhecer todos os tipos possíveis de provas, porque você não vai cursar todas as universidades ao mesmo tempo. Sua escolha vai ser uma única. Então, focar naquela e prestar atenção no estilo. Cada uma tem seu estilo. E pegar realmente a dos últimos anos. Essas dicas sempre são ditas pelos professores, eu tenho certeza. Refazer. E estar sempre atento. Uma coisa que me impulsionou muito na hora de, por exemplo, fazer a redação, o tema da minha redação do ano na Unesp foi facultatividade de voto. Eu estava muito incendiada pela questão política no final do cursinho, quando eu comecei a prestar vestibular. E isso foi um motor muito potente para me dedicar mais às ciências humanas, principalmente, e me aprofundar mais nelas. A Unesp pede isso. A USP também, qualquer universidade. Então, é sempre importante estar atento à questão política e pensar a política não só como uma coisa que acontece, ou que é transmitida pelo jornal, ou que, enfim, está cercada pelos perímetros de Brasília. A política está em todo lugar e ela tem que estar presente na sua narrativa, no seu discurso, na hora de escrever
uma redação, na hora de escrever uma questão dissertativa nas ciências humanas, está tudo emaranhado pela política. Então, essa foi uma questão também que acabou me ajudando bastante e aliviando um pouco da minha frustração por eu não conseguir me encaixar um padrão de cursinho. Então, o fato de eu tentar pensar um pouco fora da caixinha me fez ficar animada para ser aceita no lugar onde eu tanto queria. Não, show de bola. A Estela trouxe vários pontos aí, os famosos gurus, né, da internet. Tem vários que vendem modelos prontos para você ser aprovado. E o processo de ensino-aprendizagem ele é subjetivo, ele é pessoal, ele é único. Então, você que tem que encontrar o seu melhor caminho de concretizar seu aprendizado e não entrar numa caixinha já pré-estabelecida, né? Façam Isso terapia. É importante. E ampliar a mente. Você está falando de provas, né, de vestibulares e universidades que são críticas. Tá? USP, Unesp, Unicamp sempre tem criticidade na sua prova, ela quer um aluno crítico, então tem que ampliar. Até você, cara de exatas, que acha que não precisa estudar humanas para passar no vestibular, humanas vai ser seu diferencial. Como matemática, física, química, foi o diferencial da Estela. Por quê? Quem faz psicologia gosta de história e geografia. Vai bem. Qual que é o diferencial? O oposto. Pensando na Unesp, que todas as questões da prova têm o mesmo peso na segunda fase. Estela, ó, show. Foi, ó, muito rico mesmo a sua fala. Assim, ó, a galera com certeza vai curtir e vai ampliar um pouco mais a mente sobre a psicologia. Valeu mesmo. Quem tiver dúvidas aí, ó, deixa nos comentários que eu encaminho para ela. Ela vem aqui, comenta também. Ó, foi muito legal mesmo, tá? Brigadão. Obrigada a você. Foi muito da hora participar disso e poder estar retribuindo um pouco do conhecimento que você me transmitiu há alguns anos e tá podendo compartilhar isso com todo mundo. Eu espero vocês, hein? Quero todo mundo virando meu calor. Aí, ó, vai. Unesp de Bauru só não é mais legal que a Unesp de Rio Claro, tá? Então, aí a gente vê no Inter. Bauru não tem como ganhar. Acho que Rio Claro ganhou uma vez só, né, cara? Uma vez só no Inter. Agora é Inter, né? Na minha época era Inter Unesp. Tá? Eu sou da época dos velhos. Valeu, galera. Ó, show de bola foi. Valeu, Estela. Tamo junto, tá? E ó, gabaritagel.com.br. Vem estudar com a gente. 4.000 alunos já fazem isso. Você vai ficar de fora? Vamos lá. Preparação Unesp, FUVEST, Unicamp com a gente. Abraço, pessoal.